no fundo das Terras Antigas, Ryoga encontra o espírito de Sora Kashiwagi, o lendário guerreiro mago que um dia segurou a linha de frente contra uma onda de monstros e salvou incontáveis civis. Mas em vez de ser lembrado como herói, Sora foi traído pelo próprio comandante, Naruhito Bakugo, que usou ele e seus homens como isca de propósito, abandonou todos para morrer e depois tomou toda a glória para si. Enquanto todo o traço do sacrifício de Sora foi apagado, Ryoga desenterra essa verdade enterrada e transforma a dor dele numa nova proposta: vingança. Ele promete ajudá-lo a acertar as contas, mas só se Sora concordar em se tornar seu servo morto-vivo. E o que vem depois é ainda mais insano. Ryoga prepara um cadáver dragoniano como receptáculo para a alma de Sora, criando um corpo bem mais forte do que o que deu a ele na linha do tempo passada. Quando Sora aceita, revive dentro desse corpo poderoso, mantém sua característica de guerreiro mago e ganha a habilidade de ficar mais forte com o tempo. Mas por que ele está fazendo tudo isso? A humanidade estava vivendo seu dia normalmente, até monstros começarem a sair de portais que surgiram sem aviso, jogando o mundo no caos. Mas alguns despertaram habilidades graças ao poder de um sistema desconhecido e ficaram conhecidos como caçadores, que no fim salvaram o mundo. Ao conquistar esses portais, os caçadores ficaram mais fortes, subindo de uma estrela até a classe de 7 estrelas. Surpreendentemente, há 7 caçadores que chegaram à classe de 9 estrelas pela graça das constelações e fundaram as 7 grandes famílias que passaram a governar o mundo. Mas nosso MC, Chinen Ryoga, foi uma anomalia que se tornou o primeiro humano da história a alcançar a classe de 9 estrelas sem a graça de uma constelação. Isso não caiu bem para as 7 grandes famílias, e as constelações decidiram que a existência dele podia causar o colapso da ordem mundial. Por causa disso, foram atrás dele numa cidade em chamas para matá-lo. Uma das 7 grandes famílias apareceu, dando início a uma batalha mortal, que chegou a custar o braço direito do nosso cara. Ele cai de joelhos enquanto vê seu oponente, um cara chamado Dimitri, sentar na frente dele para debochar. Ao que parece, Dimitri também é um caçador de classe N estrelas e é a encarnação de Odin, o Rei Mago. Ryoga é obrigado a perguntar por que ele está tentando matá-lo. Ele quer saber se é porque não tem a graça de uma constelação ou porque se recusou a servir às 7 grandes famílias. Dimitri diz que pode dizer que são as duas coisas. Dimitri comenta que as constelações querem ele morto, então quase não há nada que ele possa fazer quanto a isso. Ele diz que seria estranho se alguém pudesse ficar forte sem as constelações. Dimitri diz que Ryoga é um rei imortal, que possui sozinho um poder rival ao das 7 grandes famílias e a graça das constelações, o que o torna uma ameaça. Além disso, Dimitri diz que as 7 grandes famílias já estão ocupadas demais só tentando manter umas às outras sob controle. Dimitri diz a Ryoga que ele profanou a ordem natural porque é um necromante e, ao manipular os mortos, pisoteou a estabilidade do mundo. Ele comenta que, numa batalha entre 9 estrelas, o poder das constelações basicamente decide o vencedor. Mas como escolheu um poder impuro, as constelações o abandonaram. Dimitri diz a Ryoga que essa é basicamente a diferença entre eles. Mas Ryoga o repreende, dizendo que ele fala muito alto para quem está escondido atrás do poder de Odin. Ryoga então diz a Dimitri que só ficou conversando porque estava ganhando tempo e agora vai mostrar do que é capaz. Ryoga então libera uma aura esmagadora para regenerar os ossos mortos da área, erguendo todos eles como mortos-vivos. Dimitri zomba dele, dizendo que nunca imaginou que ele ainda tivesse tanto poder. E por isso ele também vai usar sua magia mais forte contra ele. Dimitri nem se mexe de onde está enquanto conjura uma técnica extremamente poderosa, chocando Ryoga. Ele percebe que Dimitri está prestes a usar o olho de Odin e, sem dúvida, sabe que sua técnica suprema não tem chance contra o poder de Dimitri. Ryoga observa uma poderosa explosão de magia avançar na direção dele, mas em vez de fazer uma cara assustadora, ele sorri, porque tem algo que quer testar. Dimitri se surpreende ao ver ele rindo e nota que há um item estranho na mão de Ryoga. Acontece que é um artefato capaz de interferir no tempo, chamado Bolso de Cronos. O item detecta o poder de uma constelação e quando Ryoga ergue o artefato, o disparo o atinge, habitando o artefato e cumprindo os requisitos de ativação. Isso ativa imediatamente um processo de regressão. Ao que parece, os requisitos de ativação do relógio de Bolso de Cronos são que o jogador seja de classe de 9 estrelas e injete no relógio
relógio o poder de uma constelação. Como Ryoga não tem o poder da própria constelação, ele percebe que vai ter que pegar emprestado o de Dimitri. Dimitri observa em horror e pergunta a Ryoga o que ele fez. Ryoga provoca, dizendo que vai tomar o poder de Odin do qual ele tanto se orgulha. Ryoga mostra o dedo para ele e diz que vai esmagá-lo, junto com as 7 grandes famílias da próxima vez que se encontrarem. Nesse instante, uma luz intensa atinge o campo e então tudo fica em branco. Pouco depois, Ryoga acorda no quarto e percebe que voltou para casa onde morava. Ryoga fica furioso porque Dimitri tentou matá-lo por um motivo ridículo e mal pode esperar para dar o troco. Acontece que o artefato agora está quebrado, porque 2 não podem existir dentro de uma única dimensão. E o tempo não pode ser rebobinado de novo a partir do ponto atual de divergência. Ryoga fica feliz que o artefato tenha ativado mesmo sem o poder da constelação com a qual ele tinha contrato. Ao que parece, ele voltou 23 anos no passado, pouco depois de deixar o orfanato. E era o mesmo dia em que o sistema apareceu de repente. Assim como antes, o sistema aparece diante de Ryoga, mandando que ele escolha uma classe adequada para ele. Mas o sistema o orienta a levar em conta seus traços e talentos inatos. Quanto ao traço inato dele, é conhecido como mente clara, que dá resistência a todos os ataques mentais. Quanto à classe, ele pode escolher entre artista marcial, mago ou sacerdote. Ryoga não se surpreende com isso, porque sabe que só classes básicas estarão disponíveis no nível atual. Antes da regressão, ele escolheu a classe de mago, mas decidiu não se apressar dessa vez. Mas desta vez, Ryoga está determinado a ficar ainda mais forte e garantir que sobreviva até o fim. Ele também pretende usar as informações que conseguiu quando era um caçador de classe N estrelas. Ryoga vai direto ao mercado de caçadores de Natsuhabara, e a atendente ainda está apresentando os materiais disponíveis quando Ryoga interrompe, dizendo que quer o Anel da Escuridão Sombria. A atendente se choca ao ouvir isso, porque esse item é amaldiçoado, mas Ryoga garante a ela que sabe disso e só quer saber quanto custa. Então a atendente diz que eles não se responsabilizam por qualquer perda depois da compra, caso ele ainda queira levar. Ryoga entende por que a atendente está agindo assim, porque ninguém em sã consciência pagaria 2 milhões por um anel que aplica todo tipo de efeito negativo imaginável. Só para comprar o anel, ele já gastou metade das economias da vida. Antes de colocar o anel, o sistema avisa que equipá-lo fará o usuário ser consumido por maldições mentais. Sem que ninguém saiba, o anel na verdade tem um segredo, porque quem supera a maldição dentro dele recebe o conhecimento e o poder da necromancia. Ao colocar o anel, Ryoga vai parar num reino sombrio, e se surpreende ao ver que a maldição que precisa superar é Dimitri. Dimitri diz com arrogância a Ryoga que ele não tem chance contra ele sem o poder de uma constelação, porque está bem claro que não pode ser ferido sem a graça de uma constelação. Ele zomba de Ryoga, chamando-o de necromante abandonado pelas constelações. E mesmo tendo voltado ao passado, não há chance de ele derrotá-lo. Ele dispara uma rajada de energia do dedo na direção de Ryoga, mas Ryoga simplesmente ativa sua técnica mente clara, bloqueando o ataque de Dimitri. Com isso, Ryoga consegue superar a provação do Anel da Escuridão Sombria. E Ryoga desperta o poder de necromante que reside dentro do anel. Acontece que a única forma de quebrar a maldição do anel não é resistir. E como Ryoga sabe disso, ele consegue se tornar o primeiro necromante do mundo. Como ele não pode enfrentar as 7 grandes famílias sem a graça de uma constelação, decide que vai criar uma constelação que o escolha. E essa é a do necromante. Como superou a aprovação, Ryoga agora tem mais uma opção entre as classes para escolher, que é a classe necromante. Essa é uma classe que usa cadáveres ou almas como meio de poder. Como bônus da primeira classe, ele vai ganhar o traço Guia da Morte. Esse é um traço que reduz o consumo de poder espiritual em 20% ao ativar ou manter magia de invocação. Raya fica satisfeito com isso e percebe que, no momento, só tem 2 habilidades: Erguer os Mortos-Vivos, uma habilidade de rank E, e Controle de Ossos, que também é de rank E. Quanto à habilidade Erguer os Mortos-Vivos, ele consegue transformar um cadáver em morto-vivo sem alma. Já o controle de ossos dá a ele o que precisa para infundir magia em ossos e controlá-los livremente. Graças ao fato de ter voltado no tempo, a classificação dele também voltou ao começo. E mesmo com todo o conhecimento de necromancia do anel na cabeça, ele ainda não consegue usar as habilidades. Ryoga percebe que não pode ir contra as regras de nível e classe por estrelas do sistema. Seguindo o sistema, ele pode chegar até a 7ª estrela, mas não pode alcançar a 9ª estrela, que é o reino da transcendência, por meios normais. Ryoga percebe que virar necromante cedo não é o bastante, e se quiser ter chance de derrotar Dimitri,
precisa de uma estrela guardiã. Falando em estrela guardiã, essa é uma constelação que dá proteção ao caçador. Logo depois, Hyoga arruma as malas e vai ao Templo de Cronos, uma constelação antiga que perdeu sua luz depois de ser derrotada por Zeus e pelos deuses olímpicos. Ao chegar ao templo, Hyoga tira o artefato quebrado e o estilhaça no altar. Isso muda toda a cena imediatamente, e Hyoga vai parar no reino do rei caído dos titãs, Cronos. Cronos exige com raiva saber quem veio perturbar sua paz, mas Hyoga apenas o cumprimenta. Cronos se aproxima de Hyoga e nota o artefato nas mãos dele. Ele pergunta na hora se ele voltou no tempo e Hyoga confirma. Cronos fica impressionado ao ouvir isso, dizendo que não é pouca coisa, mas quer saber por que Hyoga o despertou. Cronos é pai de Poseidon, e é o deus que engoliu os próprios filhos depois de ouvir a profecia da queda dos titãs. Mas ele foi despojado de tudo por Olimpo e deixado no esquecimento. Hyoga tem certeza de que ele ainda guarda rancor de Olimpo. Quando Hyoga finalmente responde à pergunta de Cronos, pergunta se ele quer vingança. Cronos fica atônito com a pergunta e pergunta a Hyoga o que ele quer dizer com isso. Hyoga simplesmente responde, dizendo que ele poderá se vingar se tornar sua estrela guardiã. Cronos fica irritado ao ouvir isso e pergunta a Hyoga se ele acha mesmo que um simples humano como ele pode interferir na vingança dele. Ele pergunta se alguém como ele acha que pode derrubar Olimpo. Cronos estende a mão na direção de Hyoga com raiva, mas Hyoga fala logo, revelando que chegou à 9ª estrela sem ajuda de constelação alguma. E Zeus é um dos deuses de quem ele quer se vingar. Acontece que Hyoga quer derrubar todas as 7 grandes casas, não só os Romanov. Hyoga diz a Cronos que, se vencerem as grandes famílias, Olimpo perderá sua influência sobre a Terra, e isso será o começo da vingança dele. Cronos diz a Hyoga que ele fala de vingança, mas que o que acabou de mencionar não passa de uma meta pequena. Cronos diz que ele pode até ser forte o bastante para ativar seu relógio, mas o avisa que alguém escolhido pelas constelações não pode trilhar o caminho de um necromante. Cronos diz diretamente a Raya que não pode se alinhar com algo que desafia a providência, porque as naturezas deles são completamente diferentes. Hyoga concorda que isso pode ser verdade para o deus do tempo, mas é diferente para o deus da colheita. Ao que parece, as constelações formam contratos com base na compatibilidade com a origem e a natureza de alguém, não na força. Basicamente, Cronos é o deus da colheita e do tempo, e a foice é um símbolo da colheita, que também é símbolo da morte. Colheita e morte representam ciclos, morte e renascimento, o que significa que desafiam a ordem natural. Cronos fica irritado ao ouvir isso e grita com Hyoga, perguntando por que ele ousaria ligá-lo à morte. Cronos manda Hyoga não se precipitar, mas Hyoga diz para ele deixar o orgulho de lado. Hyoga pergunta se ele quer viver sem poder nem nome, e diz que ele é livre para continuar sendo um velho teimoso se quiser seguir para sempre debaixo de Olimpo. Hyoga diz que foi até ali porque achou que ele escolheria a vingança, mesmo que isso significasse mudar a si mesmo. Hyoga pede que Cronos se junte a ele para que possam recuperar seu poder e esmagar Olimpo. No fundo, Hyoga sabe que a única chance que tem é Cronos se juntar a ele, e ele não pode perder essa oportunidade. Cronos então sorri e diz a Hyoga que não esqueceu sua vingança, mas que ele teria que provar que pode se tornar a força por trás dela. Ele pergunta a Hyoga se ele sabe que inverter sua natureza vai trazer uma dor imensa, mas pede que ele suporte isso, garantindo que vai se tornar sua estrela guardiã se ele conseguir. Hyoga se choca com o fato de Cronos nem perder tempo, e antes que perceba, Cronos estende a mão na direção dele para nomeá-lo seu santo. Hyoga fica confuso com o que ele quer dizer com santo. Mas antes mesmo de ter tempo para pensar, o poder de Cronos invade seu corpo. Ao que parece, um santo recebe poder divino como representante de uma constelação. E como ele já tem o elemento sombrio de um necromante, Hyoga sente as duas forças colidindo dentro dele. Hyoga sofre com isso, mas sabe que vai perder a única chance de conseguir uma estrela guardiã se desmaiar. Hyoga cai de joelhos, mas se recusa a desistir porque precisa aguentar. Pouco depois, Hyoga volta ao Japão com um sorriso no rosto porque conseguiu fazer contrato com Cronos. Cronos agora reside no espaço mental dele e se surpreende ao ver o quanto o mundo mudou. Hyoga fica frustrado com o quanto ele fala, já que Cronos no momento não tem seguidores, nem poder, nem proteção divina. Cronos pode ter voltado como constelação, mas foi forçado ao papel de ceifador por causa da foice. Hyoga percebe que cabe a ele construir tudo do zero para que Cronos recupere seu poder. Cronos admite que está animado porque faz muito tempo e pede a Hyoga que espalhe seu nome por toda parte, já que ele agora é um santo. Basicamente, santo é a classe mais alta da linha dos sacerdotes, e Hyoga não consegue acreditar que Cronos basicamente transformou um necromante em sacerdote. Hyoga também obteve uma habilidade,
Santo do Cavaleiro Branco. Essa é uma magia sagrada que elimina toda penalidade ao usar habilidades de necromante. Além disso, ele tem o Dreno de Vida, que é uma magia sagrada que absorve a força vital do alvo e pode ser usada para fortalecimento físico ou como elemento de cura. Basicamente, é poder sagrado manchado pela morte. Enquanto sacerdotes usam poder sagrado concedido pelos deuses, necromantes usam energia espiritual. E essa é a primeira vez que Hyoga ouve que alguém pode usar os dois juntos. Hyoga diz a Cronos que usar invocações de necromante e habilidades sagradas de santo ao mesmo tempo é basicamente trapaça. Cronos então diz a Hyoga que ele não é só uma estrela guardiã, porque não o escolheu apenas como representante. Então Hyoga percebe que tudo estava planejado desde o começo, e Cronos cai na gargalhada dizendo que um dia foi o rei dos deuses. Hyoga sorri e diz que talvez vá ao Jardim Antigo, porque é o lugar perfeito para testar seu novo poder. Falando em portais, eles são uma passagem para outra dimensão e são classificados como fluxos, que desaparecem quando o chefe e o núcleo são derrotados. Também existem os fixos, que existem permanentemente. E quanto ao Jardim Antigo, ele é uma entrada fixa. O requisito é uma estrela, e ele é um portal de tamanho médio. Como o Jardim Antigo é do tipo fixo e tem limite de entrada de uma estrela, fica fácil para caçadores novatos entrarem. Ao chegar à entrada do portal, Hyoga nota que os outros caçadores ali estão procurando o grupo. Mesmo que já tenha feito algo assim antes, isso nunca acabou num time decente. De repente, Hyoga é abordado por um grupo que quer saber se ele tem interesse em se juntar a eles. Hyoga simplesmente recusa e diz ao cara que está bem assim. O cara fica sem graça e pergunta a Hyoga se ele vai ficar bem sozinho, porque parece ser um caçador novo. Os membros do time do cara dizem pra ele não se preocupar com Hyoga, porque foi ele quem recusou a proposta de formar grupo. Hyoga, por outro lado, está mais do que feliz em ficar sozinho, porque vai testar suas novas habilidades. Ao entrar no Jardim Antigo, Hyoga percebe que o ambiente está quieto e sabe que o padrão normal é algo pular em cima dele. Ele nem termina de dizer isso quando um Goblin avança por trás. Hyoga desvia facilmente do golpe do Goblin, deixando o monstro aberto. Hyoga então o agarra pelo pescoço, agradecendo por ter vindo até ali para morrer. Hyoga ativa seu traço inerente, o Cavaleiro Branco, convertendo o poder espiritual em poder sagrado. Ele também adiciona o Dreno de Vida para absorver a vitalidade do Goblin. O Goblin grita em horror enquanto sua vitalidade deixa o corpo, e Hyoga percebe que a sensação de usar poder sagrado e poder espiritual é bem parecida. Momentos depois, Hyoga termina de absorver a vitalidade do monstro e o larga no chão. Logo então, Hyoga percebe que seus status aumentaram e se surpreende ao ver que, ao drenar monstros, consegue aumentar seus atributos. Pelos cálculos dele, ao matar 25 goblins, teria ganhado um nível. Como sempre, Cronos aparece perguntando a Hyoga se ele gostou do novo poder. E Hyoga não consegue deixar de admitir que é incrível. Como agora tem um corpo de goblin jogado ali, Hyoga decide testar seu poder de erguer mortos-vivos. Ele usa sua palavra de comando habitual, e sem problema algum, o Goblin se levanta. Ele é informado de que, como o nível de conclusão do zumbi é alto, os atributos do Goblin aumentaram em 97,2%. O Goblin é classificado como uma estrela, e Hyoga percebe que ele pode ajudar a fazer o trabalho de uma pessoa no Jardim Antigo. Logo então, mais 3 zumbis surgem à distância, e Hyoga decide usá-los como cobaias. Ele solta seu Goblin zumbi contra o trio, e ele agarra um dos Goblins. Ele o joga no chão enquanto morde seu pescoço. Um dos Goblins golpeia o Goblin nas costas. Mas para surpresa deles, isso não afeta o Goblin morto-vivo. Hyoga zomba dos outros zumbis, dizendo que o companheiro deles agora é um morto-vivo e não vai morrer, mesmo que acertem seus pontos vitais. Hyoga imediatamente agarra um dos Goblins por trás e drena sua vitalidade. Hyoga então testa o dreno de vida no Goblin morto que o Goblin morto-vivo matou. Surpreendentemente funciona, e Hyoga sorri ao perceber que isso funciona dentro de uma margem bem ampla. Como é assim, Hyoga decide aumentar o ritmo. Ao que parece, há um ditado entre necromantes de que desde que alguém consiga derrotar o primeiro, o objetivo já está meio alcançado. Em outras palavras, criar o primeiro morto-vivo é a parte mais difícil, e depois que se supera esse obstáculo, tudo fica muito mais fácil. Em pouco tempo, Hyoga já tem 4 goblins mortos-vivos no exército e os lança contra os outros goblins que encontra. Uma batalha feroz começa entre eles, e um dos goblins normais enfia a faca num goblin morto-vivo, entrando em pânico ao perceber que isso não faz nada para derrubá-lo. Cronos não fica muito satisfeito com o estado da batalha e pergunta a Hyoga se ele vai trazer um pouco de dignidade para a luta. Mas Hyoga diz para ele se acostumar com a cena, porque é assim que um necromante luta. Pouco depois, Hyoga é informado de que atingiu o limite máximo de mortos-vivos controláveis.
que é de 20 mortos-vivos. Enquanto a batalha continua, 3 goblins decidem que fugir é melhor do que lutar. Mas uma flecha flamejante surge do nada e mata os goblins normais. Hyoga imediatamente ordena que seus goblins mortos-vivos parem e manda quem estiver escondido ali sair. O trio que tinha abordado ele antes, tentando formar grupo, sai do esconderijo, e Hyoga logo confirma que conhece eles de algum lugar. Ao que parece, eles são os Caçadores Sombra Gêmea, e a expressão de Hyoga fica fria quando ele se lembra disso. Aparentemente, eles já tinham sido enviados para assassiná-lo antes da regressão. Os Caçadores Sombra Gêmea, Yuma e Yuka Rendo, eram famosos como caçadores gêmeos fraternos. Hyoga se lembra que eles deram trabalho naquela época, mas no momento não parecem fortes. Hyoga não se surpreende tanto, porque eles ainda são caçadores de uma estrela. Mas ele sabe que naquela época eram só 2, e o último cara parece ser um membro novo. Cronos diz a Hyoga que é uma boa opção eliminar inimigos futuros antes do tempo, mas Hyoga não concorda muito com isso, porque sabe que os 2 só aceitaram um pedido de assassinato, não que tivessem algo pessoal contra ele. Yuma então pergunta a Hyoga se é ele quem controla o zumbi, e Hyoga entende a confusão e o choque deles, porque a classe necromante ainda não é amplamente conhecida nesse ponto. Hyoga responde dizendo que é uma invocação dele, e percebe que precisa de gente para servir de carregadores de bagagem para ele. Então o grupo serve muito bem para isso. Além disso, ele acredita que o principal motivo de terem virado caçadores é o dinheiro. Hyoga então pergunta se eles estão dispostos a trabalhar com ele, e Yuma fica confuso com a pergunta. Hyoga diz que quer deixar a coleta de pedras mágicas para o grupo, dizendo que a divisão será de 80 a 20. Ele revela que vai derrotar os inimigos para que o trio ganhe dinheiro fácil. Depois de ouvir a proposta, Yuma e os amigos viram de costas para discutir a oferta. Yuka diz a Yuma que eles não podem confiar em Hyoga, e o terceiro cara concorda com ela porque nunca ouviu falar de um caçador que invoca zumbis. Depois de minutos de discussão séria que parecem uma eternidade, Yuma finalmente se vira e diz a Hyoga que eles vão aceitar. Mas ele quer que a divisão seja de 50% para cada lado. Hyoga simplesmente diz que o melhor que pode fazer é uma divisão de 70 a 30, e se não estiverem interessados, podem ir embora. Yuma não tem escolha a não ser aceitar. E o terceiro cara, Hibor, tenta fazer Yuma voltar atrás na decisão, mas Yuma diz para ele parar de ser frouxo, revelando que Hyoga teria matado ele se quisesse. Yuma consegue ver o quanto Hyoga está confiante, porque entrou no portal sem equipamento algum. Ele tem quase certeza de que vão ganhar dinheiro se seguirem ele. Pouco depois, o trio já está exausto de tanto trabalhar recolhendo Mona, porque Hyoga nem desacelera. Eles conseguiram juntar uma montanha de pedras de Mona em pouquíssimo tempo. E Yuma fica atônito porque, mesmo sabendo que Hyoga não era comum, não imaginava que fosse nesse nível. Enquanto tentam recuperar o fôlego, Hyoga ainda está ocupado matando goblins, esperando o time vir pegar a Mona. Yuma sugere nervoso que façam uma pausa, mas Hyoga só continua criando mais cadáveres de goblins para eles. A essa altura, o trio admite que Hyoga não é humano. Algum tempo depois, Hyoga decide verificar seu status, já que limparam um monte de goblins. Hyoga fica impressionado ao perceber que seus atributos totais subiram 212 pontos em apenas 3 horas de subjugação de monstros. Hyoga fica satisfeito por ter o dreno de vida, por causa da eficiência disso, e por ter deixado seus atributos no nível de um nível 4. Hyoga então decide que é hora de ir atrás do chefe, já que seus atributos aumentaram. Momentos depois, ele chega ao domínio do chefe, onde o encontra sentado no trono com os guardas ao redor. O Rei Goblin provoca Hyoga, dizendo que ele entrou na própria morte. Mas Hyoga retruca, dizendo que ele é basicamente um idiota que acha que manda no morro. Yuka chama Hyoga de volta, dizendo: "O Xamã Goblin é o chefe do sul, e talvez seja melhor não provocarem ele." O Rei Goblin então manda seus soldados irem atrás de Hyoga para fazê-lo se ajoelhar diante dele. Ao mesmo tempo, Raya solta seus goblins mortos-vivos e uma batalha feroz começa entre eles. Um dos goblins mortos-vivos é derrubado, mas Hyoga simplesmente o substitui erguendo outro goblin morto. Yuma fica em choque porque eles estão em menor número, mas Hyoga está simplesmente transformando os cadáveres em invocações. Logo então, o Rei Goblin se levanta e ergue seu cajado de osso enquanto entoa umas palavras estranhas. Isso faz outros cajados de osso se erguerem e enviarem uma onda de valentia aos goblins. Os olhos deles ficam vermelhos como loucos, e o Rei Goblin diz a Hyoga que seu totem enfraquece os inimigos e fortalece seus aliados.
Ele nem termina de falar quando um dos goblins mortos-vivos agarra um dos cajados de osso e o parte em dois. Hyoga zomba dele perguntando o que ele estava dizendo. Os goblins mortos-vivos então vão atrás dos totens, destruindo-os para arruinar qualquer plano que o Rei Goblin tenha. O Rei Goblin começa a tremer e levanta o cajado de novo com raiva, frustrado. Ele ativa uma nova maldição, conhecida como Maldição da Loucura. Isso libera uma presença tão forte que até assusta Yuma e os membros do grupo. Ao que parece, essa é uma maldição que aumenta a força dos goblins em 50%. Os goblins sob o comando do rei ganham vantagem e começam a dizimar os goblins mortos-vivos, reduzindo seu número numa velocidade alarmante. Em pouco tempo, os goblins mortos-vivos caem para 8. E Hyoga percebe que o cajado era a carta na manga do Rei Goblin desde o começo. O rei começa a debochar de Hyoga enquanto revela que o cajado que segura é um cajado de osso imbuído com os rancores dos goblins. De repente, Hyoga pergunta ao rei se o cajado é feito de osso, dizendo que ele acabou de lhe entregar uma vitória fácil. Sem hesitar, Hyoga ativa a habilidade Controle de Ossos e a direciona ao cajado do rei. O rei luta contra o osso até ele voar da mão dele para Hyoga, interrompendo de imediato a habilidade Maldição da Loucura que estava ativa. Para piorar, os goblins sofrem um recuo que diminui seus atributos em 30%. O rei goblin observa em horror, enquanto Hyoga sorri para ele e manda tentar usar aquela maldição irritante de novo. Como o rei quer o cajado de volta, Hyoga decide devolvê-lo, mas do pior jeito possível. Ele manda o cajado na direção dele como um projétil, e ele atravessa o pescoço do goblin, matando-o. Hyoga drena a vitalidade dele e se surpreende ao ver que isso lhe dá mais atributos do que goblins normais, porque ele era o rei deles. Pouco antes de drenar todo o sangue do Goblin, Hyoga corre para frente para colocar parte do sangue numa garrafa. E se vira para Yuma e sua equipe, dizendo que vai deixar a limpeza com eles. Yuma e a turma não conseguem acreditar que terão de lidar com um número enorme de cadáveres de Goblin. Mais tarde, o time sai do portal, e os caçadores que esperavam do lado de fora ficam chocados com a quantidade de pedras de Mona que o grupo trouxe. Hyoga elogia o bom trabalho deles e pergunta se vão levar as Monas à loja de Natsuhabara, mas Yuma diz que eles mesmos vão cuidar disso para garantir um preço justo, se Hyoga estiver disposto a deixar. Hyoga provoca eles, perguntando se acham mesmo que ele vai confiar assim. E quando percebe que o trio já está se sentindo mal, logo diz que só estava brincando. Hyoga então pergunta por quanto eles acham que tudo vai sair se venderem tudo, e Yuma diz que deve dar em média uns 6 milhões. Hyoga tira o cajado do Rei Goblin do saque, e Yuma diz que ele vai valer muito pouco. Hyoga pergunta por quê, e Yuma revela que há restrições e que as opções não são tão atrativas. Aparentemente, o cajado só pode ser equipado por sacerdotes, e equipá-lo concede um poder espiritual imenso, mas corrói a mente do usuário. Ele aumenta o poder espiritual, mas ao mesmo tempo só um sacerdote pode equipá-lo. Como é assim, Hyoga decide ficar com ele e diz ao grupo que podem descontar isso da parte dele, mas Yuma se recusa. Ele diz a Hyoga que eles não teriam conseguido obter isso sem ele. Então, vão fechar as contas como se o cajado nunca tivesse existido. Yuma pergunta aos colegas se eles estão de acordo, e eles dizem que sim. No fundo, Hyoga fica satisfeito com isso, porque é exatamente isso que ele gosta no time. Hyoga vai embora animado, sugerindo que se encontrem de novo no dia seguinte. No dia seguinte, a história foi a mesma do dia anterior, só que pior. Yuma desaba no chão de exaustão, dizendo que nem sabe se consegue aguentar um dia inteiro, porque a bolsa dele já está cheia. Hyoga não quer forçar eles e diz ao grupo que estão livres para sair antes. Depois que vão embora, Cronos pergunta a Hyoga por que ele deixou o grupo sair de propósito. Hyoga se surpreende que Cronos tenha percebido que ele os deixou ir de propósito. Hyoga comenta que não quer ninguém olhando o próximo movimento dele e segue para o lado norte do jardim. Hyoga logo encontra um monte de monstros-sapo, e uma batalha feroz começa entre seus goblins mortos-vivos e os sapos. Mas os homens-sapo parecem mais resistentes que os goblins, já que reduzem o número deles. Hyoga não se surpreende tanto com isso porque os homens-sapo têm atributos mais altos. Hyoga então solta o cajado de osso enquanto ativa uma habilidade, Chuva de Óleo. Essa é uma habilidade que diminui o poder do dano de perfuração física quando se fixa. O osso se prende ao corpo do homem-sapo, e ele libera um líquido venenoso pela boca, furioso. Hyoga consegue desviar do golpe antes de lançar o cajado como um míssil, mas Hyoga logo percebe que o consumo está alto demais, já que está movendo o cajado e criando mortos-vivos ao mesmo tempo. Mesmo assim, Hyoga continua enquanto ergue homens-sapo mortos para o seu lado. Pouco depois disso,
Ryoga é informado pelo sistema de que subiu para o nível 6. Ryoga sorri porque acredita que, nesse ritmo, vai voltar ao estado que tinha antes da regressão rapidinho e mal pode esperar para ir atrás de Dimitri. Momentos depois, Ryoga segue para algo que parece uma ruína com o coração de um homem-sapo na mão. Cronos pergunta o que ele pretende fazer com aquilo, e Ryoga só manda ele ficar quieto porque quer se concentrar. Ele comenta que algo espetacular vai acontecer quando derramar o sangue de um xamã goblin no coração de um homem-sapo. No instante em que faz isso, o objeto solta uma aura estranha, e Ryoga revela que pode usar isso para alcançar a área escondida que não seria descoberta por vários anos. Então o sistema diz a ele que revelou o segredo oculto do Jardim Antigo e que está sendo transportado para os antigos campos de provação. Momentos depois, Ryoga se vê numa arena e o sistema informa que ele entrou nos antigos campos de provação. Ao que parece, ele encontrou isso antes da regressão e como naquela época era rank de 2 estrelas, não podia entrar. De repente, um feixe de luz aparece diante dele e um monstro começa a emergir aos poucos. O sistema informa que a prova tem limite de um participante e que ele deve provar sua coragem e potencial nos campos de provação. Surpreendentemente, o monstro que ele vai enfrentar é um dragoniano, e ele deve sobreviver por 10 minutos para receber uma recompensa. No passado, foram as constelações que encomendaram à Legião dos Dragões a criação dos antigos campos de provação, numa tentativa de selecionar caçadores capazes. Quando Cronos vê o monstro que Ryoga vai enfrentar, provoca dizendo que ele não vai durar nem 10 segundos. Cronos sorri e diz que já está na hora de começar a procurar um santo novo. Mas no fundo, Ryoga sabe que não vai chegar a esse ponto. Mesmo que seu oponente seja da raça dos dragões, ele foi enfraquecido para se equiparar a uma estrela. Ao mesmo tempo, Ryoga não acha que vai ser uma luta fácil. No momento em que o dragoniano vai atacar, Ryoga manda ele esperar, porque quer fazer uma modificação rápida no seu homem-sapo morto-vivo. Ryoga está apostando no fato de que vilões costumam esperar enquanto o protagonista se transforma. Ryoga então muda a constituição venenosa dos homens-sapo de veneno de cadáver para sangue pestilento. Isso acaba transformando eles em zumbis da peste, e Cronos se surpreende que o cara esteja fazendo uma modificação improvisada. Ryoga se gaba de como era um necromante de 9 estrelas antes de regredir, e diz ao dragoniano que agora ele pode finalmente atacá-lo, porque terminou. O dragoniano dispara na direção dele, mas os homens-sapo o interceptam no meio do caminho. Eles avançam e o agarram por todos os lados do corpo, enquanto o mordem. Ao fazer isso, liberam ácido venenoso no corpo dele e o dragoniano não perde tempo antes de arremessar o homem-sapo para longe. Mas eles já despejaram 1 tonelada de veneno no sistema dele, e Ryoga revela que, na verdade, converteu todos os atributos de força dos homens-sapo, que tinham dobrado, em veneno. Mesmo que a força e a agilidade deles tenham caído muito, o veneno deles ficou extremamente potente. Logo então, o dragoniano bate o pé no chão, liberando uma onda de choque gigantesca que lança os homens-sapo ao chão. Ryoga fica impressionado que o dragoniano consiga suportar o veneno ácido e logo ativa a defesa do cajado quando o dragoniano avança na direção dele. O dragoniano golpeia, mas o escudo ao redor do corpo dele bloqueia o ataque. Mas Ryoga consegue sentir o quanto o dragoniano é forte, mesmo com a força dele reduzida pela metade graças ao veneno. O dragoniano se prepara para outro ataque e, desta vez, Raya ativa a habilidade Controle de Ossos, que atravessa a mão do monstro. Ele grita de dor, sendo forçado a parar, enquanto os homens-sapo saltam na direção dele. Os homens-sapo começam a morder seu corpo, liberando uma dose enorme de veneno na corrente sanguínea. Mesmo já enfraquecido, o dragoniano ainda tenta repelir os homens-sapo. Ryoga fica impressionado com a resistência final dele, mas sabe que ele já chegou ao fim da linha. Como previsto, o dragoniano cai de joelhos, e Ryoga puxa o cajado de osso que estava cravado na mão dele. Com o dragoniano incapaz de se mover, Ryoga se aproxima e começa a drenar sua vitalidade. No fim, Ryoga conseguiu concluir as terras antigas, e Cronos ficou impressionado que Ryoga pudesse dominar um dragoniano com uma horda bruta de mortos-vivos. Ryoga então lembra a Cronos que já tinha dito que não ia morrer. Logo então, o sistema diz a ele que a marca da resistência foi gravada. Esse é um item que reduz o tempo de atraso ao sofrer dano em 40%, aumenta a velocidade de alinhamento de mana em 20%, reduz a cambaleada ao receber dano enquanto melhora a concentração e, ao contrário das bênçãos de constelações ou magia de suporte, é um buff permanente. Basicamente, é uma marca de grau supremo,
e Ryoga sorri porque acabou de conseguir algo muito bom. Ao mesmo tempo, ele se interessa pelo cadáver do dragoniano, e Cronos pergunta o que ele pretende fazer com o corpo do monstro. Ryoga guarda o cadáver, dizendo que não vai desperdiçá-lo porque pretende fazer um morto-vivo ainda mais forte. Mas para isso vai precisar de ferramentas de alquimia, e se pergunta se o alquimista que conhecia naquela época já abriu seu ateliê. Depois de sair da masmorra, ele vai para a província de Saitama, e se surpreende que nada tenha mudado nem desde antes da regressão. Ao chegar à frente do prédio, uma enorme explosão vem de dentro do ateliê, mas Ryoga não se surpreende, porque já sabe o tipo de pessoa que está indo encontrar. Então o cara abre a porta do ateliê para entrar ar e Ryoga sorri para ele, dizendo que finalmente o encontrou. Ao que parece, esse alquimista é quem estabeleceu a primeira fórmula do mundo para poções intermediárias produzidas em massa. Ele também ficou conhecido como o alquimista número 1 do Japão. O nome dele é Shintani Rena, e ele é conhecido como o Grande Alquimista. Ryoga se aproxima do cara, se apresenta e pergunta se ele tem 1 minuto. Rena responde que não se importa, mas quer saber quem Ryoga é, porque ele está bem na frente do laboratório pessoal dele. Ryoga diz que foi ali porque gostaria de usar o equipamento de alquimia dele, e isso causa certo incômodo nele. Ryoga diz ao cara para não ficar tão insatisfeito, porque vai só pegar emprestado, o que deve acabar sendo vantajoso para os dois. Ryoga diz a Rena que ele está trabalhando em poções intermediárias de cura, e Rena se choca ao ouvir isso, perguntando como Ryoga sabe. Ryoga simplesmente entra no laboratório dele, dizendo que vai ajudá-lo a estabilizar uma poção instável. Momentos depois, Ryoga cumpre a promessa, e Rena fica totalmente impressionado com isso. Ryoga entende porque ele está tão surpreso, e isso é porque Rena só descobriria isso anos depois. Ryoga então sugere que ele teste e corta a si mesmo com uma lâmina. Ryoga então despeja a poção no ferimento, e para surpresa de Rena, a ferida se cura na hora, como se nunca tivesse existido. Rena fica impressionado e tenta pegar a poção de Ryoga, mas Ryoga se recusa. Vendo o quanto ele está desesperado, Raya pergunta se ele está curioso sobre a fórmula. Rena admite que está, e Ryoga sugere que ele empreste a força dele por um tempo se quiser conseguir a fórmula. Ryoga garante que vai ensinar fórmulas de poção e um monte de outras coisas se ele concordar em trabalhar com ele, mas avisa que os royalties serão divididos em 60 e 40. No fundo, Ryoga sabe que não tem como ele resistir a uma oferta tão tentadora. Assim que entram em acordo, Ryoga traz o cadáver do dragoniano, e Rena pergunta o que é aquilo. Ele simplesmente responde que é um necromante e planeja processar o corpo do dragoniano num cadáver especial. Raya percebe que Rena está curioso com aquilo tudo e sugere que ele venha ajudar. Rena discorda, dizendo que eles ainda não assinaram contrato, então não vê motivo para ajudar. Rena diz a Raya que só está deixando ele usar o espaço enquanto pensa melhor sobre tudo. Cronos se surpreende que Rena esteja tão na defensiva, e Ryoga avisa que isso é compreensível pelo que ele passou. Ao que parece, ele obteve ótimos resultados como pesquisador da maior corporação do país, DA, mas o chefe dele levou todo o crédito. No fim, ele foi forçado a pedir demissão. E é basicamente por isso que ele não confia nas pessoas. Cronos fica decepcionado ao ouvir isso, e fala que o mundo humano não passa de traição e obsessão. Mas Ryoga lembra a ele que ele e os outros deuses não são tão diferentes assim. Raya então chama Rena e diz que sabe que ele hesita em assinar porque não sabe do que ele é capaz. Como é assim, sugere que ele o ajude com o que está fazendo para ver com os próprios olhos. Rena concorda a contragosto, e Raya entrega uma ferramenta dizendo a quantidade de pedras Frank que ele deve derreter e a proporção. Em pouco tempo, Rena termina, e isso impressiona Ryoga, que logo conclui que Rena é o cara certo para o trabalho. Enquanto isso, Rena fica se perguntando o que Ryoga está fazendo com o cadáver. Ao que parece, tudo que ele está fazendo é para melhorar o desempenho do morto-vivo, o que exige sobrepor fórmulas e maldições repetidas vezes. Depois de 3 dias de trabalho duro, eles finalmente concluem os painéis. Enquanto Rena já está exausto, Ryoga continua ativo como se nem tivesse feito nada estressante. Rena fica se perguntando que tipo de pessoa Ryoga é, porque ele conseguiu reiniciar o coração de um cadáver usando mana. Mesmo que os métodos de Ryoga sejam absurdos, ele não tem escolha a não ser admitir que ele tem habilidade. Impressionado, Rena diz a Raya que vai aceitar a proposta original, e Ryoga pergunta se ele tem certeza. Rena comenta que teria levado pelo menos 2 anos para terminar uma poção de cura intermediária sem a experiência de Ryoga. Como está interessado no avanço das próprias pesquisas, diz a Raya que quer fechar o acordo. Ryoga fica satisfeito com isso e diz a Rena que espera trabalhar com ele como seu alquimista exclusivo. Mas no fundo o vê como seu servo. Como Ryoga terminou a primeira fase, percebe que o próximo passo é encontrar uma alma para servir como núcleo do dragão Eldritch.
Hyoga então sai do laboratório e liga para Yuma dizendo que viu o dinheiro. Ele o elogia, dizendo que não esperava que ele enviasse até o último centavo, e pergunta se ele topa outro trabalho. Pouco depois disso, o time, agora conhecido como os Rookies, se encontra com Hyoga perto da fronteira. Yuma pergunta por que ele foi a um lugar tão perigoso, porque desde que o Portão do Norte se rompeu, o local supostamente ficou cheio de monstros. Hyoga sorri e diz que foi ali prestar respeito a um velho conhecido, e momentos depois, eles dão de cara com um orc de 2 estrelas. O time entra em pânico ao ver isso e tenta avisar Hyoga do perigo, mas Hyoga não consegue acreditar que o time ainda duvide da força dele. Então decide aproveitar a chance para testar os ossos processados. Usando o controle de ossos, ele manda o osso na direção do orc, e o orc também arremessa a lança em Hyoga. Mas acaba sendo um confronto ruim pro orc, porque Hyoga muda facilmente a trajetória do osso. Ele atravessa o corpo do orc, e ele grita de dor, mas Hyoga ainda o elogia, dizendo que ele é mais resistente do que parece, porque na verdade estava mirando no coração. O orc agarra o osso e o arranca, avançando em Hyoga, mas os Rookies entram na frente. Yuma bloqueia o caminho do orc com o escudo, enquanto uma explosão atinge o orc. Hyoga então decide mandar 3 ossos contra o orc, e ele falha em bloquear tudo, resultando na morte dele. Yuma fica em choque porque não consegue acreditar que Hyoga acabou de derrotar um orc de 2 estrelas. Hyoga manda o time ficar esperto porque o trabalho de verdade está prestes a começar. Yuma fica completamente confuso com isso, lembrando a Hyoga que ele disse que estava ali para prestar suas últimas homenagens. Hyoga ergue o orc que acabou de matar como morto-vivo e garante a Yuma que não esqueceu sua missão, porque a pessoa que procura está na Vila dos Orcs. Hyoga acrescenta que eles vão ganhar uma boa grana e isso basta para chamar a atenção do time. Hyoga continua derrubando orcs e em pouco tempo chega ao nível 13. Pouco depois disso, o sistema informa que ele excedeu o limite de atributos que podem ser absorvidos de uma única raça e não pode mais absorver atributos da raça orc. Hyoga não se surpreende, porque não esperava que aquilo fosse infinito. Hyoga então sugere que encerrem a caçada do dia, e antes mesmo de sugerir que montem acampamento, Yuma e os outros já começaram a preparar comida. Hyoga provoca eles dizendo que vieram preparados, e Yuma lembra que já é o 3º dia de caçada. Naquela noite, Raya diz ao time que no dia seguinte vão para a colônia dos orcs, porque seus atributos já subiram. Antes de o trio dormir, Hyoga coloca orcs de guarda para que possam descansar bem. Hyoga, por outro lado, se senta fora do acampamento para avaliar a situação atual. Como seu nível subiu um pouco, ele percebe que já é hora de ler o conhecimento recém-desbloqueado. Então ele avalia a biblioteca do conhecimento, onde pode ver o saber deixado pelo antigo Senhor da Morte. Há um livro em especial do qual ele gostaria de obter conhecimento, mas o sistema diz que ele não tem permissão até cumprir o requisito, que é estar no nível 45 ou acima. Hyoga então pega os livros de uma estrela da biblioteca para começar a lê-los, mesmo já tendo chegado a 9 estrelas na vida passada. Sem reclamar, Hyoga se senta para ler diligentemente os livros. E depois de estudar por tanto tempo, é informado de que adquiriu uma nova habilidade. Na manhã seguinte, Hibara acorda com um orc encarando ele e grita de medo. Hyoga zomba dele, perguntando por que ainda exagera tanto quando vê isso todo dia. Yuma então diz a Raya que o orc na verdade parece diferente do dia anterior. Ao que parece, há uma armadura de ossos ao redor dele, e ele até ficou maior. Hyoga confirma isso, revelando que modificou os orcs um pouco. Graças à modificação, agora são chamados de zumbis blindados, com força e resistência sobre-humanas. Hyoga tinha obtido 2 habilidades, sendo a primeira armadura de ossos, que permite transformar ossos em armadura para vestir, enquanto a segunda é carne retorcida. Isso permite manipular a carne presa a um cadáver, e convencido de que está preparado, Hyoga diz ao time que é hora de irem para a colônia dos orcs. Depois de um longo dia de viagem, eles finalmente chegam à Vila dos Orcs, e os orcs imediatamente se preparam para a batalha no momento em que percebem que inimigos estão se aproximando da querida vila deles. O primeiro grupo de orcs é facilmente derrotado por Hyoga usando a habilidade Controle de Ossos, cortando eles com ossos. Logo então, o líder dos orcs aparece com um machado de batalha para motivar seu time. Ele dá as ordens e os arqueiros orcs disparam flechas contra os Rookies, mas a defesa de Yuma consegue bloquear os ataques. Yuka retribui disparando flechas flamejantes contra eles, atravessando a pele deles e atrasando seu avanço. Cronos fica impressionado com isso e diz a Hyoga que ela é bem útil. Momentos depois, os orcs finalmente conseguem avançar contra Hyoga e o time, e Hyoga libera o próprio exército de orcs mortos-vivos.
O exército morto-vivo ganha uma vantagem esmagadora sobre os orcs normais, e Hyoga fica feliz por ter lido os livros, porque conseguiu um bom conhecimento com eles. À medida que a batalha avança, os orcs começam a sentir medo, mas Hyoga avisa que eles ainda não viram nada. O exército de orcs mortos-vivos avança contra os orcs normais, rasgando seus corpos como se fosse nada. Sempre que os orcs normais tentam reagir, seus ataques são bloqueados pela armadura de ossos ao redor dos orcs mortos-vivos. Sempre que a armadura é danificada e a durabilidade cai, Hyoga simplesmente usa sua habilidade para restaurá-la. Ele também ativa a habilidade Carne Retorcida nas partes de carne presas aos orcs. Isso faz a formação deles ruir, e Yuma fica atônito ao perceber que Hyoga não é só forte, mas está em outro nível. Vendo como os orcs estão sendo dominados, o líder orc ativa o modo Berserk, evoluindo os orcs para uma variante especial. Hyoga já esperava isso, então não se surpreende de verdade. O líder do esquadrão de orcs então avança na direção de Hyoga, mas Hyoga simplesmente o encontra no meio do caminho com ossos suficientes para transformar o corpo dele numa peneira. O orc cai de joelhos e tenta puxar o osso do peito, mas Hyoga diz que não vai permitir algo assim. Hyoga aumenta a intensidade do osso, consumindo ainda mais vida do orc enquanto ele grita de dor. Enquanto faz isso, Hyoga vai gastando sua mana e percebe que controlar 6 ossos de uma vez não é brincadeira. Ele percebe que não tem escolha, porque o orc vai recuperar a mobilidade se um dos ossos for removido. Hyoga percebe que a saída é perfurar o coração do orc num golpe só. Hyoga aumenta a intensidade do efeito do osso, drenando sua mana até 42%. Mas logo então, o orc finalmente cai no chão. Exausto, Hyoga não perde tempo e usa o dreno de mana no orc. Ele consegue recuperar a mana que perdeu. E no momento em que os outros orcs veem isso, se viram numa tentativa de fugir. Mas Hyoga não vai simplesmente deixar eles escaparem e ativa a habilidade Carne Contorcida. A carne já presa ao corpo deles entra em ação na mesma hora, mordendo seus corpos e fazendo-os cair no chão. Isso dá ao exército de orcs mortos-vivos a chance de se jogar em cima deles e terminar o serviço. Depois da batalha, pedras de mana verdes começam a surgir dos corpos dos orcs. E Yuma comenta como está curioso para saber quanto as pedras vão valer. Hyoga então revela que o verdadeiro valor não está nas pedras de mana, mas no machado de sangue que o líder empunhava. Essa é uma arma rank a menos, com alta durabilidade. Ela foi forjada com sangue refinado e está imbuída de feitiçaria que amplifica o poder do portador. A força dela aumenta quanto mais sangue absorve. Hyoga sorri ao segurar o machado e diz: limpar a vila dos orcs valeu mesmo a pena. Hyoga então entrega o machado a Yuma, dizendo que vai deixar isso com ele. Yuma garante que eles vão recolher toda a mona, então ele pode ir descansar. Em vez de descansar, Hyoga segue até o que parece ser uma árvore feia. Ele fala com a árvore, mandando sair para que possam conversar, mas não recebe resposta. Hyoga não vai aceitar um não assim, e bate na árvore com um osso com tanta força que a árvore ganha vida, perguntando o que Hyoga quer. A árvore se transforma numa forma humanoide, e Hyoga cumprimenta o cara conhecido como Sora Kashiage, o guerreiro mago. Uma aura sombria envolve o cara, e ele pergunta a Hyoga como sabe seu nome. Hyoga responde que não tem como não saber o nome dele, porque ele é o herói que segurou a linha de frente 35 anos atrás para impedir que a onda de monstros avançasse para o sul. Acontece que ele realmente o transformou em morto-vivo antes da regressão. Ao que parece, o Japão conseguiu sobreviver graças a heróis como Sora. Ele era uma potência que fez nome na linha de frente durante os primeiros dias do Grande Cataclismo. Acontece que ele possuía talento tanto para artes marciais quanto para magia, o que lhe rendeu o apelido de Guerreiro Mago. Depois de ouvir os elogios que Hyoga despejou sobre ele, Sora presumiu que seu sacrifício não tinha sido em vão. Hyoga então diz a ele que nem todo o nome foi lembrado, e Sora pergunta o que isso quer dizer. Hyoga então pergunta se ele se lembra de Naruhito Bakugo, o submestre da guilda Aragiri. Numa cena de flashback, Sora aparece na linha de frente com seus homens, e quando percebe o quão ruim estava a situação, pede reforços. Seu oficial comandante era Naruhito, e Sora avisa que ainda havia civis na área. Mas o chefe diz a ele que reforços não podem ser enviados à localização dele, deixando Sora e sua equipe encurralados. Foi aí que ele percebeu que tinham planejado usar eles como isca desde o começo. Naruhito confirma isso sem remorso, dizendo a Sora que foi graças a ele que a força principal conseguiu passar pelo portão norte sem problemas. Sora também pergunta a Naruhito se ele os enviou ali de propósito, sabendo que não abandonariam civis, e Naruhito responde com frieza para ele não ficar tão abatido com a situação. Sora destrói o rádio com raiva e manda seus homens protegerem os civis em vez de abandoná-los. Diante da morte, Sora e seus homens cumpriram seu dever,
mas acabaram morrendo. Ryoga então avisa que Naruhito acabou virando herói, enquanto todo o registro relacionado a Sora foi apagado. Ryoga diz casualmente como é trágico que ele tenha sido quem morreu, mas outra pessoa tenha saído com toda a glória. Raya provoca, dizendo que ele não conseguiria descansar em paz se estivesse no lugar dele. As palavras de Ryoga atingem Sora com tanta força que ele grita com raiva, mandando ele ir direto ao ponto. Ryoga então diz sem rodeios a Sora que vai ajudá-lo a conseguir sua vingança se ele fizer um contrato com ele para se tornar um morto-vivo. Ryoga traz o corpo do dragoniano e diz a Sora que já preparou um receptáculo para a alma dele. Sora avisa a Ryoga que nunca tinha pensado em vingança no estado atual. Mas, se vai fazer o que Ryoga quer, tem uma condição. Ele diz a Ryoga que é livre para usá-lo da forma que achar melhor, mas não quer ter nada a ver com machucar inocentes. Ryoga se lembra do cara impondo exatamente a mesma condição antes de regredir, o que mostra que ele não mudou. Isso já era esperado de um herói. E Ryoga promete ao cara que vai fazer como ele pediu. Com os dois de acordo, Sora entra no corpo do dragoniano para se tornar o morto-vivo de Raya. Ao que parece, antes da regressão, ele tinha colocado a alma de Sora num cavaleiro esqueleto e conseguiu evoluí-lo para cavaleiro infernal. Mas sempre ficou pensando no que teria acontecido se tivesse dado a Sora um corpo mais forte desde o começo. Cronos fica satisfeito com a percepção de Ryoga, pois conseguia ver que ele fortaleceu o corpo do dragoniano se preparando para algo assim. Ryoga então lê uma informação especial na tela, dizendo que o morto-vivo que acabou de possuir pode crescer. À medida que a alma cresce, vai conseguir extrair ainda mais poder do cadáver. Ryoga fica impressionado com isso, porque é um traço que Sora não tinha quando foi colocado no Cavaleiro Esqueleto. Além disso, ele levou consigo o traço de Guerreiro Mago, e Ryoga pergunta a Sora como ele se sente no novo corpo. Sora admite que é até bom, mas diz a Ryoga que ainda é inferior a quando ele estava vivo. Ao mesmo tempo, Ryoga recebe uma notificação dizendo que o dragão está incompleto, e isso o faz pensar no que fez para deixá-lo incompleto. Mesmo assim, ele acredita que é um começo muito melhor do que da última vez. Ryoga então o chama de lacaio, dizendo que é hora de irem. Isso mexe com Sora, e ele se recusa a ir porque não gosta da ideia de ser chamado de lacaio. Ryoga pergunta se deveria chamá-lo pelo nome antigo, mas ele recusa, dizendo que já o abandonou. Ryoga não consegue acreditar no quanto o cara é irritante, e nem lembra dele sendo assim. Sora começa a pensar num nome que intimide os inimigos só de ouvir, mas acha difícil escolher um. Ryoga então faz algumas sugestões de Fafnir a Tiamat, mas Sora rejeita todas. Minutos depois, eles ainda estão discutindo sobre qual nome ele deve usar, e Ryoga só pensa em dar um soco na cara dele. Depois de muito vai e volta, ele finalmente decide por Fafnir. Quando estão prestes a sair, Fafnir para Ryoga, dizendo que está completamente sem roupa e precisa vestir alguma coisa. Ele corre até o barraco ao lado e arranca uma peça de roupa, que amarra na parte de baixo do corpo. Fafnir finalmente decide que é hora de ir, e Ryoga fica frustrado com o quanto ele é irritante. Mais tarde, eles vão para o laboratório de Rena, e ele fica chocado que Ryoga tenha conseguido fazer o cadáver se mover. Rena fica tão impressionado com isso que começa a rodear Fafnir, pedindo para estudá-lo. Fafnir pergunta a Ryoga se pode dar um soco na cara do cara porque ele está deixando ele muito desconfortável. Mas Ryoga diz que não, porque Rena é parceiro deles. Yuma e os outros também aparecem, dizendo a Ryoga que vão para Tóquio resolver os itens que conseguiram. E Ryoga dá sinal verde. Depois que eles vão embora, Raya tira o líder orc porque também tem planos para ele. Rena pergunta o que ele está prestes a fazer, e Ryoga pergunta se ele está curioso, mas Rena diz que não, dizendo que seu braço quase caiu da última vez só de misturar ervas. Antes que perceba, ele já está misturando ervas de novo, porque simplesmente não consegue controlar a própria curiosidade. Além disso, ele sabe que Ryoga sempre supera as expectativas dele, então não tem como não ficar curioso. Ryoga então começa a trabalhar no cadáver, arrancando a carne do corpo e depois que termina, Rena entrega o extrato que acabou de produzir. Então ele despeja o extrato no esqueleto para fortalecê-lo. E depois que termina, o esqueleto ganha status de morto-vivo com 2 escudos. Ryoga percebe que o melhor que pode fazer é transformar o esqueleto em seu guarda-costas. Ryoga diz ao esqueleto que sempre que estiver usando o dreno de vida, ele será o responsável por protegê-lo. Rena não fica muito impressionado com o fato de terem que trabalhar com um esqueleto, e Ryoga avisa que ossos têm grandes vantagens. Ele diz que são leves e nem apodrecem sem preparação. Ao contrário de zumbis, que têm limite de tempo, o esqueleto continua como está desde que siga recebendo poder espiritual. Como o dreno de vida é uma habilidade de curta distância, ele sempre precisou de um guarda-costas ao ativá-la. Rena fica totalmente impressionado com o fato de Ryoga não só ter feito um esqueleto,
mas até pensado na manutenção dele. Ryoga então decide dar uma volta e manda Rena ficar de olho no esqueleto. Rena entra em pânico, perguntando para onde Ryoga vai tão tarde, e ele responde que está indo ao panteão. Ao que parece, seu nível subiu e ele foi chamado para ir receber uma magia sagrada. Rena entra em pânico ao ouvir isso, porque nunca soube que Ryoga era um sacerdote. Ryoga diz ao cara que é um fiel devoto, mas Rena discorda, dizendo que isso não é possível nem se o mundo virasse de cabeça para baixo. Ryoga nem consegue discutir com ele e simplesmente muda de assunto, perguntando se ele concluiu o registro de patente da poção intermediária de cura. Rena diz que vai ficar pronto bem em breve, e Ryoga o elogia dizendo que ele trabalha muito rápido. Rena comenta que a concorrência só vai crescer com o tempo, então não pretende ficar para trás. Mas o verdadeiro problema é a divulgação, porque a próxima exposição só vai acontecer no ano seguinte. Ryoga então manda ele dar algumas amostras, prometendo divulgar se surgir a chance. Rena agradece e entrega a Ryoga a amostra de que ele precisa, e Ryoga garante que o dinheiro vai correr como um rio se a amostra der certo. Ryoga já está imaginando o quanto vai ficar rico quando isso acontecer. E só de pensar em dinheiro ele fica com um olhar bem maníaco, fazendo Rena duvidar do fato de o cara ser mesmo um sacerdote. Depois disso, Ryoga decide que é hora de ir ao panteão. Isso surgiu depois do grande cataclismo, e a maioria dos que se reúne ali vai para receber encantamentos sagrados e bênçãos das constelações. Há até constelações que exigem oferendas dos seguidores. E ao chegar à entrada do térreo, Ryoga não fica impressionado, porque nem consegue sentir qualquer relíquia irradiando divindade. Ao mesmo tempo, ele já não esperava isso, porque não deixariam algo valioso dando sopa. Momentos depois, Ryoga já está ofegando de tanto subir escadas. Ryoga faz piada sobre o quanto as escadas são longas, e Cronos comenta o quanto a língua dele é afiada. Ryoga não liga muito, porque não acha que vai ser punido por dizer algo assim. Ryoga então pergunta a Cronos o quão longe fica o topo, e ele responde que ele basicamente está na metade. Ryoga diz a Cronos que não vai levar numa boa se no fim não valer a pena. Ao chegar ao último nível, as outras constelações dali começam a demonstrar nojo e desagrado em relação a Ryoga. Depois que terminam de implicar com Ryoga, Cronos decide que é a vez dele e se registra no panteão. Depois disso, Ryoga é informado de que adquiriu os encantamentos sagrados, que são Bênção Impura e Estado de Retribuição. A Bênção Impura fortalece energia negativa e aumenta os atributos dos alvos. Já a Estaca da Retribuição, por outro lado, tem um monte de coisa chata sobre receber dano. Cronos provoca Ryoga, dizendo que gentilmente lhe deu as habilidades, e Ryoga admite que elas são impressionantes. Cronos cai na gargalhada. Mas logo então o sistema informa a Ryoga que Cronos não tem status divino suficiente porque lhe faltam feitos e reconhecimento. A risada dele esfria na hora ao ver isso, e Ryoga não consegue deixar de tirar sarro dele por agir tão superior antes. Mesmo assim, ele fica satisfeito por ter ficado mais forte. Momentos depois, Ryoga sai do panteão só para ser desafiado por um cara grandão que pergunta por que ele está saindo do panteão. O cara, Sataki Shigaru, parece saber quem Ryoga é. Ryoga pergunta quem ele é, e ele lembra a Ryoga que costumava cuidar dele no orfanato. E depois de revelar o nome, Ryoga se lembra dele como o lixo que costumava extorquir os outros. Ryoga diz pro cara não falar com ele como se fossem amigos próximos, porque se lembra muito bem de como ele o tratava naquela época. Acontece que um cara certa vez dedurou Sataki pro diretor. E enquanto ele tentava bater nesse cara, Ryoga apareceu e deu um soco na cara dele. Agora no presente, Ryoga provoca perguntando se o nariz quebrado dele já sarou. Sataki rosna frustrado, mas antes de perder a cabeça, se controla, dizendo que agora é outra pessoa. Sataki mostra a Ryoga a placa no peito, revelando que entrou para a guilda Aragiri. Sataki diz a Ryoga que ele não passa de um caçador de nível baixo porque acabou de sair do panteão. Ele também manda ele não achar que as coisas vão acontecer do jeito que aconteceram da última vez. Ryoga, por outro lado, provoca, dizendo que ele não parece diferente de como se lembra. Isso irrita Sataki tanto que ele dá um soco em Ryoga, mas alguém segura o braço dele, dizendo que eles estão no meio da cidade. Essa pessoa é Jan Hagu, líder da equipe de ataque da guilda Aragiri. Sataki tenta contar ao chefe o quanto Ryoga é arrogante, e Jaemon sugere que levem a luta para outro lugar, para resolver tudo direito. No fundo, Jamon quer punir Ryoga por arrumar confusão com a guilda Aragiri sabendo quem eles são. Sataki ri da ideia de John sugerir que resolvam a rivalidade com os punhos, dizendo que Ryoga acabou de virar caçador. Mas Ryoga não vai fugir de uma luta e diz a Sataki que topa. Sataki fica chocado ao ouvir isso. E Ryoga aproveita para provocar de novo, perguntando se ele já está amarelando. Isso basta para fazer Sataki dizer que não dá mais para voltar atrás. Momentos depois, eles chegam ao centro de treinamento da guilda Aragiri. Os dois entram na arena e Ryoga invoca Fafnir,
dizendo a Satake que será ele quem vai lutar, já que ele é sacerdote. Satake não fica tão preocupado, porque acredita que Hyoga tem uma habilidade inútil. Além disso, ele também tem um colar e anéis que aumentam os próprios atributos. Depois de tudo ficar no ponto certo, a luta é declarada aberta. Satake nem fez qualquer movimento e já está provocando Hyoga, perguntando se ele está com medo. Hyoga não consegue acreditar no quanto Satake fala demais. E Fafnir também fica animado por ter encontrado Aragiri tão cedo. Ele decide testar o quão forte o corpo dele é, dizendo que não pretende pegar leve. Mas Hyoga manda ele não encerrar a luta com um golpe só, porque há algo que ele gostaria de testar. Fafnir concorda com isso, mesmo sendo algo bem difícil. Satake então faz o primeiro movimento, avançando contra Fafnir com a lança, mas Fafnir simplesmente ergue a perna para desviar do ataque. Satake usa outra técnica de lança, mas Fafnir também desvia dessa. Satake volta para atacar com sua agilidade absurda. Jaemon fica impressionado com os movimentos de Satake, acreditando que a luta vai acabar antes do esperado. Logo então, Fafnir agarra casualmente a lança de Satake e zomba dele, dizendo que um ataque tão inútil não vai funcionar. Satake se esforça, mas não consegue arrancar a lança de Fafnir, e Fafnir o repreende, dizendo que ele ataca sem nem pensar no próximo movimento. Fafnir avisa que ele já estaria morto se fosse um combate real. Fafnir se prepara para dar um soco na cara do cara, mas de repente se lembra de que deveria se conter. Em vez de socar, ele dá um tapa muito forte no rosto dele, fazendo Satake perder o ar. Ele cai de joelhos tentando recuperar o fôlego, se segurando muito para não berrar igual uma criança. Hyoga zomba dele, dizendo que ele melhorou um pouco porque não ficou gritando por minutos como antes. Satake fica furioso com Hyoga zoando dele e avança para Fafnir com a lança, mas Fafnir facilmente prende a lança dele no chão, despedaçando o piso. Ele zomba de Satake, dizendo que o oponente vai sacar rapidinho se ele usar a mesma técnica 2 vezes. Fafnir então quebra o joelho dele, e Satake grita de dor intensa. Fafnir zomba dele, dizendo que a luta acabou. No momento em que vai dar o golpe final, Jaon interrompe a luta. Ele parece muito irritado, e Hyoga se surpreende por ele ter entrado para parar a luta antes do que esperava. Jon então vai verificar o joelho de Satake, revelando que teria de chamar um sacerdote. Hyoga lembra a Jon que há um sacerdote bem atrás deles, mas Jon argumenta que uma cura de uma estrela não pode consertar um osso quebrado. Hyoga garante a Jaemon que sabe disso, e Jon exige saber como ele pretende curar o osso quebrado. Hyoga revela que planeja usar uma poção intermediária e tira a amostra que Rena lhe deu. Satake fica cético, porque poções intermediárias custam milhões. Hyoga aproveita a chance para divulgar a poção, dizendo que há produção em massa de poções intermediárias. Satake diz que não quer receber ajuda da pessoa que derrotou ele. Hyoga pede pro cara simplesmente aceitar, porque ele só está tentando ajudar. Hyoga já estava pensando em como divulgar a poção e acabou de encontrar a cobaia perfeita. Hyoga então despeja a poção no ferimento, e para a incredulidade de Joman, a ferida se cura completamente. Joman imediatamente começa a pensar em como vai conseguir a poção. Joman pergunta a Hyoga onde ele comprou a poção e, no fundo, Hyoga fica satisfeito porque ele já mordeu a isca. Hyoga diz a Joman que tem quase certeza de que ele está por volta de 3 estrelas, já que é capitão da guilda, e Jamon confirma. Hyoga então faz uma proposta ousada, dizendo para ele lutar com ele, garantindo que vai dizer de onde conseguiu a poção se ele fizer isso. Jamon se convence porque Hyoga está disposto a contar independentemente do resultado da luta. Hyoga diz ao cara que é isso que ele quer, porque a última luta foi curta demais. Momentos depois, a luta começa, e Jaemon avança contra Fafnir numa velocidade cegante, desferindo ataques rápidos em seu corpo. Jaemon consegue explorar o corpo enorme de Fafnir, acertando golpe atrás de golpe. Fafnir grita frustrado, mas nem consegue alcançar Jaemon. Hyoga não fica tão surpreso, porque esperava que Jaemon usasse o estilo de ataques rápidos de Kashiwagi, o que é um confronto ruim para um dragoniano. É exatamente por isso que ele usou a poção como isca para provocar o cara, porque se Fafnir encontrar um oponente contra quem não consegue lutar direito, ele vai sentir isso. Em vez de ficar frustrado, Fafnir está determinado a se acostumar com esse estilo de luta usando seu corpo pesado. Hyoga elogia a determinação dele, dizendo que é por isso que ele é seu braço direito. Como Fafnir está decidido a vencer, Hyoga decide que seria ruim ficar só olhando. Então ele concede a Fafnir a bênção impura, preparando-o para a batalha de verdade. Mano, o que vem por aí vai explodir sua mente. Quer a continuação agora? Então mostra a força do bando e metralha o like. Aproveita, se inscreve para não perder nada e a gente se vê no próximo capítulo. Fui!